Olá, queridos visitantes do canal Arrepios do Além. É um prazer tê-los por aqui. Se você está gostando do conteúdo arrepiante e assustador que compartilhamos, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para não perder nenhum susto. Junte-se à nossa comunidade e vamos explorar juntos os mistérios do além. Então, sem mais enrolação, segue a história. Era uma noite chuvosa, e Sarah estava presa em uma estrada deserta. Seu carro havia quebrado, e ela estava a quilômetros de qualquer cidade. Desesperada, ela esperou algum carro passar, na esperança de conseguir uma carona. Poucos minutos depois, um carro preto sombrio parou ao seu lado, e a janela do motorista se abaixou lentamente. Sarah hesitou por um momento. A visibilidade limitada pela tempestade tornava difícil ver o rosto do motorista. Um arrepio percorreu sua espinha quando finalmente viu os olhos sombrios e intensos que a observavam. Com a voz trêmula, ela perguntou: "Você poderia me levar até a cidade mais próxima?" O motorista concordou silenciosamente e destrancou a porta do carro. Sarah entrou no veículo, sentindo um desconforto crescente à medida que o silêncio se estabeleceu. Ela notou que não havia rádio ligado, nenhum som além da chuva batendo no para-brisa. Tentou puxar uma conversa, perguntando sobre o destino do motorista, mas apenas recebeu respostas curtas e evasivas. Enquanto o carro seguia pela estrada escura, Sarah começou a perceber detalhes estranhos no interior. Pendurados no espelho retrovisor, havia amuletos e símbolos misteriosos. No banco de trás, ela viu algo que parecia ser uma capa negra. A inquietação cresceu, e ela percebeu que estava em uma situação muito mais sinistra do que jamais imaginara. Sarah tentou disfarçar seu nervosismo enquanto o carro seguia pela estrada deserta. Ela percebeu que o motorista continuava a olhá-la pelo canto do olho, e uma sensação de medo profundo a dominava. Sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar dessa situação. Observando pela janela, Sarah notou uma estrada lateral escura e deserta que parecia levar a algum lugar remoto. Ela perguntou com cuidado: "Por que não pegamos aquela saída ali? É um caminho mais curto." O motorista finalmente falou, mas sua voz era fria e ameaçadora quando concordou e virou na estrada lateral. A estrada ficava cada vez mais estreita e sinuosa, afastando-se da civilização. Sarah percebeu que estava se afastando cada vez mais da segurança que a cidade poderia oferecer. Ela sabia que sua única chance de sobreviver era encontrar uma maneira de escapar desse carro misterioso e do motorista sinistro. O carro finalmente parou em uma área isolada e escura da floresta. O motorista desligou o motor e virou-se para Sarah com um sorriso macabro no rosto. "Aqui estamos", disse ele, fazendo arrepiar os cabelos de Sarah. Ela engoliu em seco, o pânico tomando conta dela. Rapidamente, Sarah começou a procurar uma maneira de escapar. O cinto de segurança estava apertado, mas ela o soltou cuidadosamente, tentando não chamar a atenção do motorista. "Eu acho que prefiro continuar a pé daqui", disse ela, abrindo a porta do carro. O motorista concordou com um sorriso sinistro, e Sarah saiu do carro com cuidado. Ela começou a afastar-se, mas seus passos eram lentos, consciente de que qualquer movimento em falso poderia desencadear uma resposta violenta do motorista. E como o instinto de sobrevivência falando mais alto, Sarah correu para a floresta escura, mal conseguindo enxergar a luz fraca da lua. O motorista começou a persegui-la. Sarah sabia que precisava encontrar ajuda ou um esconderijo antes que fosse tarde demais. Seu coração continuava a bater forte enquanto ela corria para o desconhecido, desesperada para escapar dessa noite de terror. Sarah corria pela floresta escura. Os galhos e raízes retorcidas tornavam a fuga difícil. O som do motorista perseguindo ela ecoava por entre as árvores, enchendo o ar com uma sensação de ameaça. Ela sabia que não podia continuar correndo e precisava encontrar um esconderijo. Desesperadamente, Sarah encontrou uma pequena cabana de madeira na floresta. Com todas as suas forças, ela empurrou a porta e entrou. A cabana estava escura e empoeirada, mas parecia ser sua única esperança. Sarah entrou e fechou a porta com cuidado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. No interior, ela encontrou uma lanterna e a acendeu com mãos trêmulas. A luz revelou uma cena perturbadora. Paredes cobertas de fotografias em preto e branco,
todas mostrando pessoas que pareciam ter sido vítimas de sequestros anteriores. Sarah estava em choque, percebendo que tinha entrado em algum tipo de covil macabro. Sarah permaneceu em silêncio absoluto, seu corpo tenso e a respiração controlada. Os passos do motorista se aproximavam cada vez mais da cabana, ecoando no chão de madeira podre. Ela podia ouvir sussurros e risadas abafadas, o que a fazia tremer de medo. O motorista entrou na cabana e começou a vasculhar o local. Sarah encolheu-se ainda mais no canto escuro, rezando para não ser descoberta. Suas mãos estavam trêmulas e ela segurava a respiração. Enquanto o motorista investigava a cabana, Sarah tentava pensar em uma maneira de escapar. Ela sabia que estava encurralada e que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. A noite avançava e a situação de Sarah se tornava cada vez mais desesperadora. Ela estava determinada a sobreviver, mas o tempo estava se esgotando. Enquanto o motorista se aproximava, Sarah rezava para que a sorte estivesse do seu lado e que ela encontrasse uma saída dessa armadilha mortal. A respiração de Sarah continuava irregular enquanto o motorista revirava a cabana. Ele parecia insistente, como se soubessem que ela estava ali, mas não conseguiu localizá-la. A cada segundo que passava, a tensão aumentava. Enquanto isso, Sarah começou a examinar melhor a cabana no escuro. Ela notou uma escotilha no chão, coberta por um tapete. Com cautela, ela levantou o tapete e descobriu uma passagem secreta que levava a um porão escuro e úmido. Não tinha escolha, senão se arriscar e descer pela escotilha, esperando que isso a levasse a um local seguro. Com o maior cuidado possível, Sarah desceu pela escotilha, fechando-a atrás de si. O porão estava cheio de objetos antigos, mas também oferecia um lugar seguro para se esconder. Nesse momento, um som de passos ecoou acima dela. O motorista ainda estava na cabana, mas parecia frustrado por não ter encontrado Sarah. Ela sabia que não podia permanecer no porão para sempre. Com a lanterna em mãos, Sarah começou a buscar possíveis saídas do porão, esperando encontrar uma rota de fuga que a levaria de volta para a floresta. Ela estava disposta a lutar por sua sobrevivência e revelar os segredos sombrios daquele lugar macabro. Enquanto examinava as paredes em busca de qualquer abertura, seus olhos se fixaram em algo estranho. Uma parede parecia estar ligeiramente deslocada em relação às outras. Com cuidado, Sarah começou a empurrar a parede, revelando uma passagem secreta. Ela estava aliviada por encontrar uma saída, mas também preocupada com o que a esperava do outro lado. Sarah atravessou a passagem e se viu diante de um corredor escuro. Ela podia ouvir vozes distantes, indicando que o motorista ainda estava na cabana. Agora, sua prioridade era encontrar ajuda o mais rápido possível. Com a lanterna ainda em mãos, ela seguiu pelo corredor, esperando que a sorte estivesse do seu lado. O corredor levou-a a uma escadaria que subia na direção de uma porta trancada. Sarah percebeu que estava em algum tipo de estrutura subterrânea. Com determinação, ela começou a procurar por uma chave ou uma maneira de destrancar a porta. O tempo estava se esgotando, e Sarah sabia que precisava agir com rapidez para escapar do pesadelo que se desenrolava à sua volta. Então Sarah começou a vasculhar o local, em busca da chave da porta. Seu coração batia forte, enquanto o som das vozes do motorista se aproximava do corredor. Finalmente, encontrou uma chave em uma prateleira próxima e correu de volta para a porta. Com cuidado, ela destrancou a porta e saiu da estrutura subterrânea. Sarah estava novamente do lado de fora, na floresta densa e escura, mas não muito longe da cabana sinistra. Ela sabia que precisava ser cautelosa, pois o motorista ainda estava por perto. Sarah começou a se afastar da cabana, seguindo o instinto de sobrevivência. Ela continuou caminhando pela floresta durante horas. Finalmente encontrou uma estrada onde conseguiu pedir ajuda a um motorista que passava. A polícia foi chamada e uma investigação começou. Sarah deu seu depoimento, revelando os horrores que havia enfrentado naquela noite de terror. A polícia, depois de vasculhar a floresta, conseguiu prender o motorista e descobriram uma rede macabra de criminosos envolvidos em sequestros e atividades ilegais. Sarah finalmente voltou para casa, traumatizada, mas aliviada por ter escapado do pesadelo, enquanto as investigações continuavam para desmantelar completamente a organização criminosa por trás de sua horrível experiência.